Fala galera, professor Roberto com vocês aqui mais uma vez. Vamos lá? Vamos para a nossa primeira aula do nosso workshop Introdução à Alta Performance. Vamos lá? Vamos nessa? Pessoal, formação de candles. Vamos lá, vamos pegar aqui nossa plataforma e vamos observar. Olha, isso aqui são os candles, tá? Isso aqui são os nossos candles, beleza? Existem três formas de você ler os candles. Existem os candlesticks, que são esses aqui, existem as barras e existem as linhas, certo? Vamos observar como que eles funcionam. Daqui a pouquinho, aqui barras, essas são as barras, certo? Essas são as linhas, tá? E existem as outras formas diferenciadas de cada uma delas, né? Montanhas e coisas semelhantes. A mais normal delas, a mais usada, utilizada, são os candlesticks, que significam velas, tá? Os candlesticks, eles carregam informações entre volume de compra e de venda, e também informação de preço. Aqui do lado, nossa plataforma, está o nosso preço. Nós estamos aqui no dólar futuro, mini dólar futuro, certo? No contrato que vence em fevereiro, ou melhor, em janeiro, tá? E nós temos aqui do lado os preços, o preço em real, porque o nosso dólar futuro é cotado em reais, certo? E aqui nós temos os candlesticks mostrando para gente, informando para gente, né? Trazendo para gente informação de volume e preço e volume. Na verdade, só essas duas informações saem da B3, a informação de preço e a informação de volume, certo? Vamos entender um pouco como esses candlesticks funcionam? Vamos lá. Eu vou desenhar para vocês aqui no Paint e depois a gente vai olhar lá no nosso gráfico, como é que cada um deles funciona, como cada um deles interage, tá? Como que eles abrem, fecham, como que eles nos mostram o volume. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Nós temos candlesticks de compra e candlesticks de vendas, tá? Opa, desculpem aí. Candlesticks, alguns chamam de candles ou velas. Candles ou velas, tá? Ok? Beleza? Então esses são os nossos candles aqui. Alguns falam barras, mas barras é o outro tipo que eu mostrei para vocês, o segundo tipo. Mas também tem quem chame de barra, uma barra vermelha. Essa vela aqui tem uma barra forte, coisa semelhante, tá? Vamos entender um pouco mais como que eles funcionam, tá bom? Vamos lá. Existe o candlestick de compra e existe o candlestick de venda. Vamos entender como é que funciona o candlestick de compra. O comprador, tá? O candlestick que mostra pra gente volume comprador. Vamos lá. Geralmente, as pessoas usam ele como verde, mas você pode dar a cor que você quiser. Branco, preto, desde que o outro seja uma cor oposta, uma cor diferente, para você também diferenciar. Tá legal? Então seria interessante você colocar nos candles de compra uma cor e nos candles de venda outra cor e você saiba identificar cada uma delas. Tá bom? Vamos lá. Nos candlesticks, nos candles de compra, tá? Eles têm 4 pontos importantes, tá bom? Como é que eu sei que um candlestick é um candle comprador? É um candle quando fecha no preço acima do seu preço de abertura. Nós temos a tabela de preços aqui do lado, como aqui na plataforma a gente consegue ver. Olha só, aqui do lado temos a tabela de preços, certo? E ele abre em um preço X e fecha num preço acima do preço de abertura. Esse é um candle comprador. Vamos identificar? Olha só, ele abriu aqui, subiu e fechou, tá? Então aqui nós temos o preço de abertura e aqui temos o preço de fechamento. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer mais uma vez aqui, vamos colocar uma linha mais fina para ficar mais didático para a gente. O candle abre, sobe porque houve compra empurrando o preço para cima, certo? E o candle fecha acima do seu preço de abertura. Então aqui nós temos 2 pontos importantes do nosso candle. Tá? Quais são esses pontos aqui? Aqui eu tenho a abertura, tá bom? Eu vou colocar uma letra menor para ficar também mais didático para gente, ok? Nós temos aqui o preço de abertura, tá? E aqui nós temos o preço de fechamento, tá bom? Então digamos que aqui ele abriu em R$1 e aqui ele fechou em R$4,
tá? Ou seja, houve volume comprador, houve volume de investimentos de compra naquele ativo, certo? Ou dólar, ou índice, ou milho, ou alguma ação de alguma empresa, certo? E aí ele abre e ele fecha acima da abertura, tá bom? Isso formando aí abertura e fechamento. São dois preços importantes para o nosso candle, para a gente conseguir ler, tá? E ter aí uma boa visão do mercado, tá beleza? Também, professor Roberto, e aqueles pavios, aquelas fiozinhos que ficam para cima e para baixo? Aquilo lá são sombras, vamos ver agora, tá bom? Vamos lá? Olha só, nós temos aqui o nosso candle mais uma vez abrindo. Digamos que ele abriu, tá? Opa, deixa eu fazer aqui diferente certinho aqui. Digamos que ele abriu e desceu. Ele abriu e desceu, tá bom? Ok? Não, vamos somente na máxima primeiro. Vamos lá. Ele abriu e subiu. Foi lá no preço de fechamento lá do anterior, certo? Mas aí entrou uma venda e empurrou o preço para baixo. Lembra que as compras empurram o preço para cima e as vendas empurram o preço para baixo, certo? Mas ele chegou até esse preço aqui antes, ó. O preço do fechamento do candle anterior, certo? Só que chegou uma venda e empurrou ele para baixo. Mas ele ainda assim fechou acima da abertura? Fechou. A abertura está aqui embaixo, o fechamento está aqui em cima, certo? Porém, entretanto, todavia, ele deixou uma sombra aqui, ó. Lá no preço do fechamento anterior ali, ó. Pode ser até acima também, tá? Então aqui nós temos o que? Nós temos a abertura. Deixa eu colocar aqui em pretinho para ficar melhor para vocês, certo? Aqui nós temos o fechamento do candle, tá? E aqui nós temos o preço máximo, que chamamos de máxima, tá? Essa máxima é o preço máximo que o ativo alcançou nesse candle, nesse tempo aqui de candle, tudo bem? Então aqui nós temos abertura, fechamento e máxima. Aqui temos também máxima? Temos. A máxima dele é no fechamento. Aqui temos a abertura? Temos também, tá? E a máxima desse candle aqui é no fechamento. Então aqui nós temos a abertura, fechamento e máxima também aqui embaixo, tá? Vamos colocar aqui também, tá bom? Máxima também junto com o fechamento aqui nesse caso, tá? Ok? Vamos colocar aqui máxima junto com o fechamento. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Junto com o fechamento, tá? Nesse caso aqui, ó. Puxar aqui para baixo para aparecer tudo certinho, tá? Vamos lá, colocando entre parêntese, certo? Isso. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui a máxima, o preço máximo que ele alcançou nesse candle aqui foi lá em cima, certo? Então nesse preço máximo aqui a máxima alcançou lá em cima lá, tá bom? Beleza? Agora vamos ver como é que ele faz. Aqui nós temos professor, se tem máxima, também tem mínima? Tem, também tem mínima. Nesse caso aqui, a mínima desse candle aqui, do primeiro candle, é junto com a abertura. E no outro caso, professor, e no outro caso ali, e nesse outro caso aqui, que nós também não temos a mínima aqui abaixo da abertura também, tá? A mínima é junto da abertura. Com a abertura, ok? Vamos colocar aqui um parêntese para a gente saber que faz parte da mesma leitura, tá bom? Vamos lá, isso, ótimo aqui, tá? Tem acento no mínimo aqui, porém eu não coloquei para a gente não demorar tanto, tá bom? Vamos lá, agora nós temos um outro caso, tá bom? Nós temos um outro caso aqui. Todos os candles de compra são candles que abrem e fecham um preço, fecham acima do preço de abertura, tá? Não tem erro nisso aí. Então ele abre e sobe e fecha acima do preço de abertura, tá bom? Mas também existe o caso onde existe uma mínima abaixo da abertura. Como que isso funciona, professor? Vamos lá. Vamos ver agora como é que funcionam os candles de venda, tá bom? E já já nós conseguimos ver aqui como que funcionam os candles, né, que tem tanto venda quanto compra, tá bom? Vamos lá. Olha só, caso de candles vendedores,
certo? Ok? Opa, deixa eu pegar aqui certinho. Né? Vamos colocar aqui o número, a fonte dessa aqui junto com a outra. Isso, aqui certinho. Tá? Vamos lá, venda. Os nossos casos de candles de venda, eles vão ser de uma cor diferente do nosso candle de compra, porque você vai fazer assim, você vai escolher uma cor diferente para você poder diferenciar, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui o candle de compra, ele abre e fecha um preço acima do preço de abertura, certo? Ele sempre fecha com o preço acima do preço de abertura. Não importa se é muito longe ou se é muito perto. Ele fechou acima da abertura, então ele vai fechar um candle comprador, com volume de compra, certo? Um candle vendedor, ele abre e fecha abaixo da abertura, tá? Então ele abriu e desceu. Olha só, ele abriu aqui e desceu aqui, tá? Então aqui nós temos no candle o inverso do que nós temos na compra. Então aqui nós temos o preço de abertura, vamos colocar aqui no nossa fonte 14 novamente. Vamos colocar aqui a abertura. E aqui vamos colocar fechamento. Tá? Vou colocar bem aqui. Fechamento. Beleza? Ok? Então vamos lá. Agora, professor, então aqui nós temos abertura e máxima. Fechamento e mínima. Certo? Agora, e quando ele tem uma sombrinha para baixo? Como é que faz, professor? Vamos lá, vamos entender o que ele faz aqui. Digamos que ele abre, desce, certo? E aí entra uma compra e absorve parte dessa venda e ele fecha um pouco mais acima, né, do preço que ele alcançou naquele candle ali. Só que ele foi até lá embaixo, tá? Vamos deixar aqui um rabinho retinho aqui pra gente. Então aqui nós temos abertura e máxima, fechamento e a mínima aqui embaixo. Beleza? A abertura, máxima, fechamento e a mínima aqui embaixo. Vamos colocar aqui certinho pra gente? Vamos lá. A abertura, fechamento, ou melhor, mínima, porque antes de fechar ele faz a mínima, né? Ou melhor, mínima, isso. Mínima, e aqui nós temos o fechamento. Beleza? Então, olha só, aqui também, antes de fazer fechamento, antes de fechar aqui, ele faz a máxima, tá? Antes do fechamento aqui no candle de compra, ele também faz a máxima. Beleza? Então, olha só, então aqui nós temos abertura e máxima junto com a abertura, a mínima abaixo do fechamento e o fechamento aqui acima da mínima. Então, quer dizer, esse candle fechou vendedor? Fechou vendedor. Por quê, professor? Porque ele fechou abaixo do preço de abertura. Esse comprador ele fecha acima do preço de abertura. O vendedor ele fecha abaixo do preço de abertura, certo? Agora vamos lá, vamos identificar como é que ele tem sombra para os dois lados. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um candle que abriu. Ele abriu vendido. Aí ele desceu. De repente ele vira para compra. Já virou para cima da abertura, né? E aí ele vai lá em cima lá e absorve um pouquinho, entra um pouquinho de venda lá em cima lá, e ele fecha aqui ainda acima da abertura. Então ele deixou uma sombra lá para baixo, porque ele abriu e desceu. E também deixou uma sombra lá para cima, porque ele abriu e subiu. Tá? Ou melhor, ele subiu, ele voltou para alta aqui, subiu e fechou abaixo da sua máxima. Então aqui nós temos 4 preços diferentes nesse candle. Nós temos a abertura desse candle aqui. A abertura, nós temos, ele veio para baixo, foi vendedor durante um tempo, então nós temos mínima, e aqui nós temos máxima antes de fechar, e aqui nós temos o preço de fechamento. E aqui nós temos o preço de fechamento. Vamos lá? Nesse preço de, aqui nós temos a abertura, ele desceu, foi vendedor por um tempo, foi vermelhinho por um tempo, depois ele voltou empurrando o preço para cima, passou acima da abertura, do preço de abertura, foi lá em cima, entrou uma venda, absorveu um pouco da compra, empurrou um pouquinho para baixo e ele fechou. Porém, ele ainda fechou acima da abertura. Então aqui ele tem um candle que abriu,
fez uma mínima, fez uma máxima e fez um fechamento. Temos a mesma coisa para um candle de venda também, pessoal. Olha só, nós temos um candle que abre, tá? Ele abre comprador, ele abre comprado, vai lá em cima lá, aí entra muita venda e empurra ele para baixo, ele vai para baixo da sua abertura. Aí entra um pouquinho de compra e absorve um pouquinho dessa venda, porém ele continua fechando abaixo da abertura ainda. Ele ainda fechou abaixo da abertura. Nesse caso aqui ele virou vermelhinho, certo? E deixou uma sombra para cima, indicando o seu preço máximo, certo? Eu vou fazer segurando o Shift porque ele fica retinho. Aqui se ele fez um preço lá em cima lá, ok? E aqui ele fez um preço lá embaixo. Beleza? Então só que aqui ele fechou vendedor. Por quê, professor? Porque aqui ele fechou abaixo do seu preço de abertura, certo? Então aqui nós temos o preço temos 4 preços nesse aqui também. Nós temos o preço de abertura, temos o preço de máxima, ele fez uma máxima lá em cima, tá? Aí ele desceu, veio para cá, né? Fez a mínima lá embaixo. Ok? E aqui ele fechou um pouquinho acima da mínima, certo? Porém, ainda abaixo do seu preço de abertura. Então, ele abriu, foi lá em cima, fez uma máxima, aí ele virou a mão para venda, entrou muito vendedor, empurrou o preço para baixo da abertura, certo? Ele foi lá embaixo, entrou um pouco de compra e absorveu essa parte de venda aqui e fechou um pouquinho acima da mínima. Porém, ainda fechou abaixo da abertura. Então aqui nós temos abertura, máxima, mínima e fechamento. Pessoal, isso é formação de candles, tá? Até a próxima aula. Valeu!